Olá, segundo ano, bom dia, boa tarde mais uma vez. Estamos na quinta-feira, 14 de janeiro. Nossa primeira aula de hoje será de História. Sejam todos muito bem-vindos e eu já peço que você providencie seu livrinho de História que nós utilizaremos hoje. Sim, vamos usá-lo, pois além de ter tarefa de casa para correção, nós vamos recapitular um assunto bem interessante que vocês estudaram algumas semanas atrás. Ok, turma? Muito bem, nós vamos hoje falar sobre o tempo e a história e também contagem do tempo, certo? Eu peço então que você pegue seu livro e abra-o exatamente na página 139. O nosso último assunto, quinta-feira da semana passada, nós estudamos sobre o trabalho infantil e fechamos todos os assuntos do livro. E o trabalho infantil, vocês já sabem que é algo que não deveria acontecer em lugar nenhum, porque criança não trabalha, ela estuda, ela brinca, ela se diverte, ela é criança. E esse direito que as crianças têm de não trabalhar e sim de estudar, tem muitos casos em que não está sendo cumprido. É um direito que toda criança tem de frequentar a escola, de ser bem cuidada, e muitos desses direitos, infelizmente, não estão sendo cumpridos, estão sendo violados e está tirando a infância de muitas crianças, especialmente aqui no Brasil. Mas em outras partes do mundo também isso acontece. E a atividade de casa que eu pedi começou na página 139. Vamos abrir o livro e tem alguns comentários que eu gostaria de fazer, certo? A pergunta é a seguinte: se você pudesse escrever uma cartinha como ato de defesa dos direitos dessas crianças, o que você diria? Escreva-as na linha abaixo. Aqui é uma resposta pessoal. Na sua opinião, o que é que você faria para defender os direitos dessa criança? Se você pudesse falar com alguém que é responsável pela fiscalização, se essas crianças estão sendo bem cuidadas, bem assistidas, que tipo de frase, que tipo de argumento você colocaria? Qual era a informação que você queria passar para essas autoridades que pudessem fazer investigações e saber se essas crianças estão recebendo alimentação, moradia e se os direitos delas estão sendo garantidos? É uma resposta pessoal. Eu agradeço para quem mandou e se você não mandou ainda, não deixe de compartilhar a foto dessa tarefa, certo? Abaixo aqui da tarefa, dessa página 139, vocês observam que tem alguns direitos que, em algumas ocasiões, estão sendo violados. Mas o direito a serem protegidas é o direito que as crianças têm de brincar, praticar esportes e divertir-se, como toda criança merece. Viver em um ambiente agradável e propício ao seu desenvolvimento, num ambiente que seja, além de limpo, tem que ser agradável. Um local em que você possa se sentir à vontade, que você, criança, seja bem cuidado, bem cuidada, seja respeitado, tenha seus direitos garantidos, uma alimentação adequada, um local adequado para dormir, tem tudo isso. Ter respeito, amor e carinho também receber de quem cuida de você. Ao lado tem terem acesso a uma educação de qualidade, e é o que vocês estão tendo agora mesmo com o ensino híbrido, vocês estão tendo uma educação de qualidade. São todos esses direitos que as crianças têm, certo? Na página 140, já podem virar, está dizendo, no primeiro quesito, página 140, você conhece alguma criança que trabalha? Você ou conhece ou você já viu alguma criança que trabalha? Qual é o motivo de ela trabalhar? Caso você conheça alguma criança que trabalha, você escreverá sim com S maiúsculo. Lembrem-se de começar a resposta com letra maiúscula. Quando aparecer esse tipo de pergunta, você precisa começar a sua resposta com letra maiúscula. Coloquem o S maiúsculo, sim, vírgula, e aí você vai
escrever qual é o motivo que essa criança trabalha. Qual é o motivo dela trabalhar? É porque ela ajuda a família? É porque ela tem irmãos menores? É porque ela mora com os irmãos mais velhos, ela não tem mais os pais? Você vai explicar, caso você conheça. Se você não conhecer nenhuma criança que trabalha, você coloca não e ponto. Entendido? E também coloque, se caso a sua resposta seja uma resposta negativa, você colocar não, complete também, sem se esquecer com letra maiúscula. Segunda questão. Onde você costuma ver crianças trabalhando? Pode acontecer de algum aluno não ter visto nunca nenhuma criança trabalhando. Sim, é possível. Mas para aqueles alunos que já viram, especialmente nos sinais, onde é que você costuma ver criança trabalhando? É no sinal de trânsito? É no bairro onde você mora? Nas estações de metrô? Ou nos terminais integrados de passageiros? Nos terminais onde circulam muitas pessoas? Onde é que você costuma ver crianças trabalhando? Ou até mesmo dentro dos ônibus, vendendo pipoca, água mineral. Eu já me deparei com algumas crianças, até crianças mesmo pequenas, aproximadamente 10 anos de idade, vendendo pipoca e água mineral. Eu já vi. Ou até pastilha e outros tipos de guloseimas e alimentos também. E aí, se você ver crianças trabalhando, se você já viu, você vai escrever também uma resposta pessoal. Você vai escrever que tipo de trabalho essa criança fez ou fazia, certo? Começando a resposta com letra maiúscula e assim que terminar, pontuação, tá? Ponto final. Terceiro, observe a imagem abaixo e responda as perguntas. Ponto. O que essa criança está fazendo? Observem que tem uma foto de uma criança que ela está no meio de um monte de quê? De lixo. E observem que além desse todo esse lixo, estão percebendo que está saindo um bocado de fumaça queimado. Como vocês veem lá no fundo da foto, ele está bem escuro, bem preto. Esse lixo foi queimado. E o que é que essa criança está carregando na mão? Uma sacola. Vocês acham que ela passou lá na feira, comprou esses alimentos e levou para casa? O que é que vocês acham? Resposta pessoal. O que é que ela está fazendo? Carregando uma sacola com alimentos. Você pode colocar essa resposta ou outra, certo? Ela é pessoal também. Na letra B, você acha que essa criança frequenta a escola? Sim ou não? E explique sua resposta. Crianças em situações parecidas ou iguais a estas, geralmente não estudam. São crianças que vão para os lixões, para os aterros, em busca de restos de alimento para levar para suas famílias. Irmãos menores ou até mães mesmo que estão acamadas, estão doentes em casa, não estão podendo sair, e as crianças mais velhas são colocadas para ir em busca de restos de alimento. Muitos alimentos são jogados fora todos os dias. Todo dia alimentos são jogados fora. Seja de restaurantes, seja de hospitais, seja das casas, dos domicílios das pessoas, das residências, mas todo dia milhões de toneladas de alimentos são jogados no lixo. E por que isso acontece? Por vários motivos. Um deles pode ser simplesmente porque o alimento se estragou. Lembra que nós estudamos lá em oficina de negócios sobre poupar e economizar dinheiro? E eu falei, inclusive, que tem muitas pessoas que acabam comprando uma quantidade exagerada de produtos perecíveis, frutas, verduras e legumes, que isso se estraga facilmente. Carnes também, queijos também, dependendo do queijo. Esse tipo de alimento, ele é perecível, ele se estraga com uma maior facilidade, ele tem uma durabilidade menor em comparação a um pacote de feijão ou de arroz, por exemplo. E quem compra muito alimento perecível, não consome, o que é que acontece? Esse alimento vai se estragar. O tomate, cebola, esses alimentos, essas verduras que são consumidos quase que diariamente, são alimentos que se estragam muito fácil. E se eles não forem armazenados na geladeira de uma maneira adequada, isso vai acontecer de estragar também. O que é que você está fazendo? Jogando o dinheiro fora, perdendo o alimento e perdendo o dinheiro. Além desse alimento
poderia servir de benefício para o seu corpo como uma refeição, você está desperdiçando dinheiro e desperdiçando esses alimentos que foram comprados. Mas todos os dias, todo dia no Brasil e no mundo, bilhões, milhões de toneladas de alimentos são jogados fora. E o que é que essas famílias mais pobres fazem? Colocam as crianças ou até os próprios adultos, vão em busca de alimentos, esse tipo de alimento. Acontece de alguns restaurantes, não generalizando, tá? Não dizendo que não é todo mundo que faz isso, mas tem alimentos em bom estado que são jogados fora, são considerados ou alimentos feios ou impróprios, mas servem como alimentação. Alguns são colocados para os animais de domicílios, de hospitais, ou até mesmo as pessoas vão lá e catam, ou animais que estão abandonados na rua vão lá atrás do lixo, atrás de resto de alimento para se alimentarem. Mas diariamente, infelizmente, esse estrago de comida acontece. Se todos esses alimentos que são jogados fora todos os dias fossem doados para as famílias que precisam de comida, a fome de muitas pessoas ela cessaria. Mas, infelizmente, isso não acontece. Tem alimento que está impróprio para o consumo e ainda assim tem famílias que vão atrás, porque eles preferem comer algo que está impróprio do que não comer nada. É uma situação bem difícil que os países mais pobres enfrentam. E essas crianças, especialmente essa criança aqui da nossa foto, vocês observam que ela está com a sacola. Tem aqui, parece ser repolho e pimentões, eu não consigo ver direito, mas esse tipo de comida foi tirada do lixo. E ela foi lá, pegou, foi jogada fora por alguém e ela foi e levou para casa dela, para que ela coma. É uma situação bem delicada, bem complicada que muitas crianças, muitas famílias, ainda em pleno 2021, ainda estão enfrentando esse tipo de situação. Mas nessa letra B, retomando a nossa tarefa, você vai explicar o que é que você acha, que essa criança frequenta a escola sim ou não. Se você acha que não, você coloca não, vírgula, e explicar o motivo. Não, porque ela trabalha. Não, porque ela está catando alimentos na rua. Um exemplo. Você vai colocar a sua resposta, certo? Na letra C, que diferença você observa entre a sua vida e a vida da criança que aparece na foto? Aí também uma resposta pessoal. Qual é a diferença que acontece na vida dessa criança e na sua? Você aluno, você aluna do segundo ano da Escola Dinâmica. Quais são as diferenças da sua vida em comparação à vida dessa criança? Você acha que a vida dessa criança é fácil? É uma vida assim, onde ela tem os brinquedos que ela quer, todo aniversário, uma festa linda, cheia de presentes, de comida, de balões, de decoração. Você acha que todo ano essa criança comemora o aniversário dela, que ela estuda em uma boa escola, que ela tem uma cama boa para dormir? Você acha que ela tem tudo isso? Você vai escrever quais são as diferenças entre a sua vida e a vida dessa criança. É uma reflexão. Já na página 141, leia este poema e escolha um verso para fazer uma ilustração. E o verso diz: Zezé não joga a bola, Zezé não brinca de pique, Zezé não vai à escola, Zezé não faz piquenique. Zezé quer usar sapato, bicicleta vermelhinha, quer ter nome, sobrenome, telefone e campainha. É curto o tempo de Zezé, sem princesa, rei ou rainha. Zezé trabalha duro, Zezé é flanelinha. Nesse texto, você vai fazer uma ilustração, um desenho de acordo com o que está mostrando aqui. Zezé é o personagem que apareceu desse texto. E Zezé trabalha fazendo o quê? Ele é flanelinha. Ele trabalha tomando conta dos carros, ele trabalha limpando os vidros dos carros em troco de umas moedas. Para sua sobrevivência. Muitas pessoas ainda estão nessa situação e agora que estamos em tempo de pandemia, que muitas pessoas ficaram desempregadas, estão recorrendo a qualquer tipo de trabalho para garantir uns trocados e levar dinheiro para casa e comprar o que eles estão precisando. De acordo com o poema Zezé, responda as perguntas abaixo. Esse desenho que você vai fazer é desse menino Zezé que apareceu no texto, tá? A letra A embaixo diz assim: você sabe o que faz um flanelinha? Se não sabe, pesquise e escreva a seguir. Eu acabei de dizer. Flanelinha trabalha ou tomando conta dos carros em troco de algumas moedas. Eles trabalham lá também limpando os vidros dos carros para que a pessoa que é o dono do veículo, ele vai sair, vai resolver alguma coisa e a pessoa fica lá de olho para ninguém mexer no carro dele.
Ele faz esse tipo de serviço onde simplesmente vai trabalhar limpando com uma flanela. Por isso, eles são conhecidos como flanelinhas. Você vai construir a sua resposta de acordo com as suas pesquisas e de acordo com o que você ou a sua família tem conhecimento. Lembre-se de começar a resposta com letra maiúscula e termine com ponto final. Na letra B, o que você faria para mudar a vida de Zezé? Se você pudesse mudar a vida dessa criança, o que é que você faria por ela? Daria brinquedos para ela? Ou ofereceria um prato de comida para ela? Ou então indicaria para ela se matricular na escola? Ou você doaria dinheiro para ela? O que é que você faria? Também é resposta pessoal. E por serem tantas respostas pessoais, eu já peço que vocês compartilhem a foto dessa tarefa para que eu faça as correções. E eu gosto muito de ver a resposta de vocês, o que é que vocês pensam sobre esses assuntos, certo? Já que nós não estamos ainda com aulas presenciais, em breve chegará, mas como estamos em aulas online, eu peço que você não deixe de compartilhar a foto dessa tarefa de história, certo? Das 3 páginas. Eu fico aguardando e agradeço para quem já mandou. Mas agora a gente já falou muito sobre a aula passada, a tarefa da aula passada. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o tempo e a história, rever esse assunto que nós estudamos. Foi um assunto bem legal, que foi visto algumas semanas atrás, caiu na prova também. E é um assunto bem bacana. Página 110, para quem for me acompanhar, tem aqui dizendo o tempo e a história. O tempo é um dos aspectos fundamentais para a compreensão da história. Para que nós possamos compreender todas as coisas que aconteceram ao longo do tempo, a história existe para isso, que é o estudo dos fatos que aconteceram, dos fatos. Fato é algo que aconteceu de verdade. Fato é algo que ocorreu no passado ou no presente. Mas falando de história, foi algo que aconteceu lá no passado. E existem algumas palavras que são utilizadas que estão relacionadas ao tempo. Tem alguns exemplos aqui. Sempre, hoje, nunca, jamais, depois, agora, quando, ainda, amanhã, antes, durante, ao mesmo tempo, ontem. São palavras que indicam cronologia ou ordem no tempo a partir de uma referência. Essas palavras são utilizadas e todas elas estão relacionadas ao tempo. E existem 2 tipos de tempo. Também nós estudamos sobre isso. Tempo cronológico e tempo histórico. Existe uma diferença entre os dois. Tempo cronológico é medido pelos relógios e instrumentos de contagem em ordem linear e pode indicar horas, dias, meses ou anos. Alguns instrumentos são utilizados para contar esse tempo cronológico. Já já nós vamos falar sobre isso. Já o tempo histórico é o tempo determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelas ações humanas. Todas as coisas que aconteceram, que foram mudando ao longo dos anos, tudo isso fez parte do tempo histórico. E todas as ações cometidas pelos seres humanos, tudo isso interferiu nesse tempo histórico. Tranquilos? Até aqui? Muito bem. Vamos agora para a página, avançando um pouquinho. Agora tem na página 113 uma atividade que eu achei bastante interessante, que é no 8º quesito, que eu gostaria de rever com vocês. No 8º diz assim: leia os quadros e escreva se cada situação se refere ao passado, presente ou futuro. Nós já fizemos essa atividade, eu gostaria só de fazer uma recapitulação dela. Estou guardando meus brinquedos agora para deixá-los organizados. Observem que apareceu a palavra agora. Agora, você está fazendo o que agora? Você está me assistindo na nossa aula gravada aqui no canal do YouTube. Você pode estar assistindo pelo celular, pelo tablet, pelo computador ou até mesmo na sua TV. E a palavra agora é usada para o tempo presente. O tempo presente é o que está acontecendo agora, neste momento, certo? Existem aqueles 3 tempos que nós já estudamos. Inclusive, nós estudamos também nas aulas de português, que existem os tempos presente, passado e futuro, certo? E o presente, como vocês viram, é algo que acontece neste momento. Letra B, no ano passado viajamos para Ilhéus, na Bahia. Ano passado.
O ano que nós estamos agora é 2021. O ano passado era o ano de 2020. Se foi ano passado, foi algo que já passou, já aconteceu. E este tempo é o tempo exato, passado. Na letra C, amanhã será o aniversário do meu irmãozinho, ele fará 2 anos. Amanhã, hoje é um tempo, ontem outro tempo, mas amanhã ainda nem chegou. Vocês estão assistindo a aula, vão responder as tarefas, vão mandar a foto para mim no aplicativo. Amanhã será um novo dia. Este amanhã não chegou ainda. Isto significa que é futuro. É um tempo que ainda não chegou, que chegará, mas ainda não chegou. Já na letra D diz assim: quando eu tinha 1 ano, falei a primeira palavra, mamãe. Quando você tinha 1 ano de idade, vocês eram bebês. Alguns já falavam, outros não. Alguns já andavam, outros não. Isso aconteceu no passado. Atualmente, vocês têm entre 7 e 8 anos, mais ou menos é a idade que vocês têm agora. Alguns farão 9, depende da criança. Mas quando você tinha apenas 1 ano de idade, isso foi lá no passado, lá atrás, quando vocês ainda eram menorzinhos. Vocês foram crescendo e agora estão na idade que estão hoje. E isso ocorreu no passado, certo? Entendido sobre esses 3 tempos? Recapitularam? Muito bem. Avancem a página, agora vamos para 114, falando sobre contagem do tempo. A contagem do tempo é feita de diversas unidades de medida, aquelas que eu falei sobre tempo cronológico e histórico. As unidades de medida são ano, meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos. Qual é o ano que nós estamos agora, 2021? Qual é o mês que nós estamos? Janeiro, que é o primeiro mês do ano. Qual é a semana que nós estamos? São as primeiras semanas do ano de 2021. Aproximadamente estamos na 3ª semana, 2ª, 3ª semana. O dia. Qual é o dia que nós estamos? O dia da semana. Quinta-feira. Qual é a data que nós estamos? 14 de janeiro. Qual é a hora? Depende da hora que você estiver me assistindo. Minutos e segundos também. O tempo é necessário para a história porque é por meio dele que se determina a ordem dos acontecimentos. Compreender esses acontecimentos e a relação entre eles por meio da ordenação é fundamental. Os seres humanos já propuseram diversas formas de contagem de tempo por meio de diversos tipos de relógio. Alguns são clepsidra, que é o relógio de água, ampulheta, que é o relógio que funciona com areia. Tem também o relógio solar, que ele funciona pela sombra que o sol faz. O relógio manual é o relógio que funciona com corda, que a pessoa precisava dar algumas voltinhas nele para que esse relógio funcionasse. O relógio automático é aquele que indica horas pelos ponteiros e funciona em geral com pilha. Esse relógio que vocês veem, no nome dele não é relógio de ponteiro. O nome correto dele é relógio analógico ou relógio automático. Relógio de ponteiro é popularmente como ele é conhecido, mas o nome são esses dois, certo? Ou automático ou então analógico. E o outro é o relógio digital, que indica as horas com números e também funciona com pilha. E existem alguns rádio-relógios que funcionam diretamente na eletricidade. E nessas horas que mostra lá, tem lá um mostrador, que indica a hora, é o relógio digital. Ele geralmente não marca 23, alguns sim, pode acontecer de alguns marcarem 22 horas, 23 horas, ou outros não. Depende do formato em que você programar esse aparelho para ele funcionar. Então, alguns relógios, alguns exemplos de relógios são mais antigos e outros mais atuais. Nós usamos hoje em dia também, além do relógio de pulso, tem o de parede, também não é chamado de relógio de parede, certo? Uma observação. Não é relógio de parede, é automático ou analógico. E nem também relógio de ponteiro, certo? Esses nomes são populares, mas o correto é aqueles dois que eu falei antes.
E esses tipos de relógio, algumas pessoas têm ampulheta até hoje em casa. Vocês podem também encontrar ampulheta nos museus. Ao visitar os museus, vocês poderão também encontrar esse tipo de relógio antigo. Os mais atuais são utilizados, além desses que nós encontramos na nossa parede, no pulso, tem também nos celulares, inclusive até no computador também tem um relógio marcando a hora. E aqui, na página 115, mostra um relógio que tem quantos ponteiros? Quem é que lembra? Os relógios de ponteiro, relógio analógico, relógio automático, ele contém 3 ponteiros. Aquele que gira mais rapidamente é o ponteiro dos segundos, geralmente ele é vermelho. Já o ponteiro das horas são os ponteiros pequenos. E o ponteiro grande é o ponteiro dos minutos. Quem é que lembra quantos minutos tem uma hora? Tem 60 minutos, uma hora. E quantos segundos tem um minuto? 60 também, certo? Esse assunto é só para nós recapitularmos. Lembrando um pouco sobre os dias da semana, na página 117. Os dias da semana são quantos? Quem lembra? Nós temos 7 dias da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. São esses 7 dias da semana. E o ano é dividido em 12 meses. Estes 12 meses também, cada um contém um nome diferente. O primeiro mês do ano é este que nós estamos agora. Dos 12 meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Recentemente passamos pelo mês de dezembro, onde comemoramos o Natal e Réveillon. Agora estamos no mês de janeiro, que daqui a pouco ele acaba também. Tranquilos, turma, sobre esse assunto, vocês já sabem, é um assunto que vocês já dominam. E agora eu peço o caderno de história para vocês fazerem apenas umazinha atividade, só umazinha, certo? Atividade de classe, vocês farão uma pesquisa, vão procurar a resposta e logo após eu volto para a correção, combinado? Peguem um caderno de história e você vai marcar. Desta vez não precisa fazer o cabeçalho, certo? Façam se vocês quiserem, mas não é obrigatório. Tarefa de classe, pula a linha, primeiro quesito. Pesquise em qual dia e mês de 2021 acontecerão estas datas comemorativas. Ponto. Siga o modelo. Ponto. Pule linha e escreva. Início da primavera. 22 de setembro, vírgula, quarta-feira. Pule uma linha, Páscoa. Pule uma linha, Dia da Bandeira do Brasil. Pule uma linha, Dia do Astronauta. Pule uma linha, Dia das Crianças. Pule uma linha, Dia do Estudante. Pule uma linha, Dia do Índio. Você vai pesquisar agora na internet qual é o dia dessas datas comemorativas e vai colocar qual é o dia da semana que isso acontecerá, certo? Responda essa atividade de classe, daqui a pouco eu volto para a correção. Ok, turma, terminaram. Todo mundo encontrou as respostas. Que tarefa fácil de responder. Vamos fazer a correção, minha gente. A correção, minha gente, dessa atividade. Muito bem. A Páscoa, ela será comemorada no dia 4 de abril, no domingo. Neste ano, a Páscoa cairá no primeiro domingo do mês. Dia da Bandeira do Brasil é 19 de novembro e o dia da semana será numa sexta-feira. Dia do Astronauta já passou e foi bem recente.
Exatamente no dia 9 de janeiro, sábado passado, foi o dia do astronauta. O dia das crianças, 12 de outubro, na terça-feira. Você pode colocar diretamente 12/10, certo? Pode colocar também. Já o dia do estudante, 11 de agosto, será numa quarta-feira. E o dia do índio, 19 de abril, numa segunda-feira. E esta foi a nossa atividade de classe. Não deixe de responder e de também compartilhar. Ok, turma? Hoje não seguirá atividade para casa. Vocês responderão apenas esta do caderno de classe. Combinado, turma? Um beijo, segundo ano. Vamos encerrar nossa aula de história. E já já eu te vejo na nossa aula de português. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.